Mas o meu pessimismo é com o ser humano. Quando ele falou, eu ainda fiquei assim, poxa, ainda mais nós que somos, né? Pô, mas vai liberar droga, não sei o que. Ele falou, não, cara. Eles têm que se juntar para fornecer qualidade de serviço para a população. O Roberto Bolaños, que criou o personagem Chaves de Chapolin, ele veio fazer sucesso aos 41 com Chapolin e aos 42 anos de idade com Chaves. Eu só quero a viola tininho, acender um paieiro e beber um café. E aí eu trabalho esses eixos, levando as mulheres a um autoconhecimento. Joguei fora fotos de nós dois, reviver você não me faz bem. Quando teve um político nosso aí que ele propôs à época que se liberasse as drogas. Quem fez o estudo para ele eu conheço, foi um dos reitores lá do Paraná, o Chiquida. Ele virou para mim, ele me mostrou cientificamente, falou, olha, eu estou provando matematicamente, cientificamente, se tornar essa situação controlável, vai dar lucro para todo mundo e vai garantir o usuário ter uma droga boa, digamos assim. Então essa situação, quando ele falou, eu ainda fiquei assim, poxa, ainda mais nós que somos, né? Pô, mas vai liberar a droga, não sei o que. Ele falou, não, cara, quando você regulamenta, você vai botar lá o traficante ali que está na esquina ali, por exemplo, ó, carteira assinada em INSS, férias, 13º, todos os... Não, isso parece brincadeira, mas ele me provou isso. Não estou defendendo, não, eu ainda sou um pouquinho... E quando entra no aspecto político, eu nem gosto muito de entrar nesse assunto. Você mesmo, Mauro, você sofreu, nós sabemos que você sofreu me desculpe até tocar nesse assunto, mas você sofreu uma perseguição política por não aceitar certas condições. E a gente sabe disso, que até a sua família foi vítima lá em Fez, na sua origem. Então, por que eu falo isso? Porque é importante a gente trazer para a realidade a evolução nossa, sua, minha, de quem está nos ouvindo. Então, naquela época, eu fiz essa pesquisa e coincidiu com um livro Elemento Suspeito, de duas autoras do Rio de Janeiro, que eu consegui o mesmo índice de porcentagem com relação a esses 3 itens, né? Bombeiro, Polícia Federal e Forças Armadas. Só que, olha como é que é bacana a ciência. A resposta foi, elas no Rio de Janeiro, que eu não sei quem é, nunca as vi, não as conheço, e eu obtive aqui com presos. E, na época que eu fiz a pesquisa, logo em seguida a Polícia Federal teve um problema na carceragem, foi feito um estudo e apresentado para as autoridades, Ministério Público, juízes federais, estaduais, a impossibilidade de manter aqueles presos na Polícia Federal, devido à precariedade do cárcere lá, etc. Foi quando passou-se a transferi-los para os presídios, em convênio com o Estado. E aí, um fato que me chamou a atenção, porque quando você faz a pesquisa, eu perguntava qual o seu grau de instrução. Então, naquela faixa, a maioria era nível médio, né, se não me engano, isso. E foi quando surgiu uma pessoa muito importante que tinha um nível superior. E aí, posteriormente isso, a Polícia Federal começou a atuar num outro segmento. E depois que eu fiz a pesquisa, eu falei, se eu fizesse a pesquisa hoje, ia ficar constatado que o crime, olha isso que é interessante a informação, migrou da classe menos privilegiada, menos favorecida, para a classe mais favorecida. Quem teve bons estudos, fizeram um curso de inglês e etc, etc. Então isso é uma característica do nosso país. Surgiram quando o Dom João, para ficar bem na sociedade,
ele começou a criar comendas para os traficantes de escravos. Olha só que interessante. E começou a nomeá-los deputados. Não sabia Então, disso. quer dizer, o nosso problema hoje vem lá da nossa formação lá atrás. Isso está lá no estudo lá. E isso veio chamar o Morro do Vidigal no Rio de Janeiro. Olha a incoerência da situação. O Morro do Vidigal hoje, ele foi dado ao capitão Vidigal, que fazia parte da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. E ele era responsável, eu falo que o antigo SNI e a imigração, ou a Polícia Federal, que a gente chamava de marítima, né, no início quando eu entrei, elas surgiram nessa época com Dom João. Porque os franceses, por causa da Revolução, estavam chegando no Brasil e trazendo as ideias de libertação. E Dom João, um grupo preocupado, falou, olha, nós precisamos vigiar esses caras. E criou esse grupo e botou esse Vidigal para ser o chefe. E o Vidigal tinha um grupo de policiais que eles ficavam às espreitas da noite, eram chamados de morcegos, para exatamente pegar os franceses e ver e descobrir isso tudo. E como prêmio, Dom João deu para ele umas terras que estavam lá para fora, lá que chamava Vidigal. E aí se transformou Morro do Vidigal. Entendi. Eu gostaria, como o senhor citou, liberdade, que os franceses pregavam isso, o senhor quer dizer que naquela época já existia essa esquerda, centro-esquerda na França? Sim, ou não? Porque eles estão há 1000 anos na nossa frente, em questão de nós somos colonizados depois, enfim. Eu acho interessante, você presta atenção, como é que é o nosso país. Se você for conversar e perguntar, e ir em Pernambuco, por exemplo, que houve a tentativa de invasão, tanto por holandeses como pelos franceses, você vê que a cultura deles, eles são mais politizados que nós. Mas por quê? Influência do grupo. Nós fomos politizados, nós fomos colonizados por portugueses que têm por base um segmento religioso que prevalece o dogma. E o que é o dogma? Eu falo com você que isso aqui é uma pedra, você vai falar que hoje, não, mas isso é um telefone celular, isso tem visão, etc. Eu falo, não, isso aqui é uma pedra e acabou, você não tem que questionar, isso é o dogma. Não aceita uma interpretação ou mesmo um estudo sincero da verdade. O dogma é isso. É uma imposição. É uma imposição sutil. E como é que ela trabalha? Utilizando o sentimento de culpa. A culpa que é o grande objeto do monopólio das massas. Então, quando isso é usado até hoje, na política, nas religiões. Então, todo homem que se destaca, homem eu digo genérico, né? Ou melhor, vamos mudar, todo ser humano que não concorda com determinada situação e que se impõe contrário, ele vai ser taxado, vai ser criado para ele um título depreciativo e na maioria das vezes ele não vai nem estar sabendo e ele vai sendo, vou usar um termo menos científico, ele vai sendo queimado sem saber. Vai chegar um determinado momento que talvez ele consiga entender que olha, eu estou fora do contexto, isso aqui não é minha realidade, isso aqui não é o meu caráter. E aí ele começa a sofrer as consequências. Sem querer entrar em detalhes também, toda semana tinha 2 ou 3 operações. Sim. E queira ou não queira, saía enxadado, né? E alguns achavam que a gente tinha informação privilegiada, mas não tínhamos. Porque 200 milhões de dólares, 100 mil dólares em tal lugar, mas foi uma movimentação e ocorreu mesmo. Eu acho que foi positiva para o país. Alguns pensam que não. Mas ocorreu mesmo na Itália, né? A operação Mãos Limpas. Mãos Limpas.
que depois foi se perdendo novamente. Igual foi bom aqui. por um período, Mas sabe o que depois aconteceu? vai se perdendo. A Mãos Limpas, de Pietro, que era o juiz, o responsável, chegou um ponto que ele afastou-se, também pediu para sair, porque ele não suportou mais a pressão. Não consegue. Ele falou assim, vou morrer, minha família vai morrer. Ele falou assim, o que eu acho fantástico, e eu falo nós, porque eu participei dela, né? As diversas operações em todo o Brasil, eu rodei esse Brasil inteiro, faz uma pesquisa. Quantos autos de resistência tem contra a Polícia Federal? Você vai achar muito pouco. Eu sou suspeito para falar. Você vai achar muito pouco. Porque nós temos amigos. Muito as instituições de segurança pública, em especial, gostaria de parabenizar em seu nome, na sua pessoa, todos os policiais federais do Brasil. Eu acho esplêndida. O Mauro eu tenho que enfatizar o seguinte, sempre foi um jornalista que sempre, como é que eu diria, ele sempre não defendeu, ele sempre mostrou a verdade com relação às polícias, independente, federal, militar, municipal. Como? Sendo independente, sendo justo. E dando voz. E dando voz às polícias. Então isso é importantíssimo. Porque o policial, às vezes, ele é muito relegado ali, olha. As pessoas não entendem que ele é um ser humano como todos nós, como todo mundo. Ele tem sentimento, ele tem família, ele tem pai, tem mãe, tem filho. Ele tem que pagar a conta de água e de luz. Ele não pode simplesmente chegar na casa dele como trabalhador, como aquele trabalhador que não é policial, chegar, pode até sofrer uma tentativa de furto, etc. e tal, mas o policial, você mexe, você modifica situações que está rendendo dinheiro para muita gente. Política nacional. A nacional, eu sou a favor do Bolsonaro. Eu acho que... E eu tenho uma leitura disso diferente, porque tem uns pensadores aí que acham que a história, ela se faz sozinha. E eu acho que esse sistema político brasileiro, ele chegou a um esgotamento. E o povo queria uma mudança radical nisso aí. E eu acredito que o Bolsonaro até tenha sido escolhido como anti-herói. Porque você vota nos caras que eles acham que são bonitinhos, inclusive a mídia trabalha nesse sentido, e eles só roubam. Então o povo cansou. Eu acho que o Bolsonaro, isso aí o povo não entendeu ainda, ou muita gente que entendeu não fala, é que se fermentou de baixo para cima, e que se não fosse o Bolsonaro seria outro nome, com mais ou menos o perfil dele. E eu acho que o país melhorou. Eu duvido que lá na China tem drogado lá fazendo ponte. Porque a droga eu não sei não, nunca usei, mas a impressão que eu tenho é que aquilo te dá uma sensação de bem-estar, mesmo estando tudo ruim. Entendeu, né? Então o mundo está caindo aos pedaços e você está numa boa. Isso aí, eu acho que o que está afundando o Brasil é droga. E até onde eu sei, se você chegar num lugarejo, lá em Fiel nós temos vários. Mendonça é cheio de droga hoje. Barraca. Se tiver 5 casas, tem traficante, tem usuário. Ainda mais com a disseminação de drogas baratas. Não, eu de não, difícil eu controle, não sei, como crack, né? Eu não sei se tem droga barata, porque o efeito dela é devastador. Quer dizer, a coisa mais preciosa que a gente tem é a saúde. Se for perder saúde, não é barato, né? No fim, você vai perder a vida. Estou feliz de poder ter te dado essa colaboração. Eu acompanho sua vida,
Acho que eu sou uma pessoa que vibra, que tem esperança, né? Eu acho que os homens deviam ser divididos, os que têm esperança e os que não têm esperança. E eu, apesar de ser muito pessimista, mas o meu pessimismo é com o ser humano, porque deveria ter mais gente de bem do que tem. A China foi dominada pela Inglaterra, acho que por 2 séculos. Na época eles disseminavam o uso de ópio para facilitar a dominação. O caminho da seda tem um negócio. E tinha um detalhe ainda que eu lembro que o Dr. Alcides uma vez me falou que nos bares e nos restaurantes da época da dominação inglesa tinha escrito assim: proibida a entrada de cães e chineses. Né? Então o que acontece? Aquilo ali foi feito com muita dureza. Do mesmo jeito que eu admiro muito a sociedade americana, que é um povo que conseguiu, né? Muita gente associa isso aos puritanos que se rebelaram contra o absolutismo inglês e foram para a América. E é um povo que é rígido. Eles não são... Eu não conheço nenhum país que deu certo e tem muita permissividade. E infelizmente, eu acho que a sociedade é mais importante que o homem, que o indivíduo. E acho que aqui no Brasil é o seguinte: a instituição funciona dependendo de quem está no comando, porque a tendência é deturpar tudo. Agora, esse parto histórico se deu com muito sangue. Volto a insistir na questão que para mim é chave nesse processo. Nós precisamos montar uma estratégia de longo prazo, né, uma linha que vá no longo prazo, mas não é de ação no longo prazo, é ação a partir de hoje, de amanhã, mas com uma estratégia de longo prazo, e não para responder a crises de curto prazo. E precisamos de transporte público coletivo de qualidade. Não é um transporte público qualquer para entregar para a população. O setor público e o setor privado, eles têm que se juntar para fornecer qualidade de serviço para a população. Inclusive no horário de pico. Claro, inclusive no horário de pico. Então, é óbvio que no Principalmente. horário... É óbvio que no horário de pico você não vai encontrar um ônibus vazio onde todo mundo possa só ir sentado. Isso não faz sentido, é ineficiente, em nenhum lugar do mundo isso acontece. Tá? Então, mas se ele sabe que ele pode ter um certo desconforto na hora de pico porque a demanda é maior, mas ele vai rápido, ele vai seguro, ele não pega congestionamento, ele tem um modo de transporte que o leve rapidamente para o lugar de desejo, ele aceita isso, porque isso acontece no mundo inteiro, né? Os sistemas de transporte, até mesmo os metrôs, que são de grande capacidade, eles andam cheios no horário de pico em qualquer lugar do mundo que você vai. Mas assim, você sabe que você vai rápido. São Paulo, que tem uma rede bem boa longe, não. Transporte público no Rio também é complicado. Em qualquer lugar, isso você vai para países desenvolvidos, e o Japão, a China tem até no YouTube, se procurar, tem um empurrando para ver, né? Falando do nosso meio aqui, a gente já viu essa coisa de até empurrando para poder fechar a porta. Então assim, não é que seja cheio, mas a população não está insatisfeita, porque sabe que rapidamente ele chega lá num transporte rápido e seguro e muito conveniente para ele. Então é isso que nós precisamos oferecer para a população. Um transporte seguro, rápido e conveniente, que leve ele ao destino final da melhor forma possível. Eu
já cantei na televisão, né? Já fiz uma entrevista até com você mesmo, vai ser a segunda. Eu já tive algumas portas abertas, já cantei nas quadras da Vilarinho, e eu estava até revendo isso hoje de manhã. O Roberto Bolanhos, que criou o personagem Charles de Chapolin, ele veio fazer sucesso aos 41 com Chapolin e aos 42 anos de idade com Chaves. Eu acho que para a arte não tem idade. E o que eu deixo para a rapaziada, para os nossos fãs aí, tanto do Interrupção quanto do MCL, é para nunca desistir dos sonhos. Independente da sua idade, buscar sempre os seus objetivos e ter sempre uma motivação para levantar da cama todo dia. Vovô era batuqueiro, vovó tocava aquela famosa sanfoninha Cabeça de Égua, né? Os marujos, caboclos. É muito comum aqui na região de Vale do Aço, Itabira, Ferros. Isso. Então eu sou dessa família folclórica. O nome dessa música se chama Café, Paieiro e Viola. Né? Ela falou, John, mas você fez uma música com esse? Eu falei, Café, Paieiro e Viola. Pensa em 3 coisas boas. Né? Eu só quero a viola tinindo, acender um paieiro e beber um café. Não estou pedindo muito, muita gente tem tudo e não sabe o que quer. Tô ajeitando recurso menino, é viola tinindo, acender um paieiro e beber um café. Tô ajeitando recurso menino, é viola tinindo, acender um paieiro e beber um café. Mas nós não pode esquecer a companheira mulher. Bom também. Hoje estamos tendo a honra de entrevistar Letícia Santos, a cantora sertaneja super top. É um prazer, viu? Vamos mandar uma palhinha aí? Bora! Vê assim, ó. Joguei fora fotos de nós dois. Reviver você não me faz bem, nem vai me trazer o que já foi. Você mudou muito e eu também. Finge que o tempo não passou. Busque em outros olhos ver você. Fotos do que foi o nosso amor não revelam outra pessoa pra ser.